Ah, de novo isso, prof? Pois é, cara. Existem uma série de propriedades da potenciação. E, meu amigo, é o seguinte, a federal, né, falando da nossa federal, ela pode colocar nas proposições apenas uma igualdade, né? E tu tem que verificar se aquilo é verdadeiro ou não. Então, é muito comum, não uma questão inteira, mas alguns itens envolvendo propriedades de potenciação e radiciação. Eu vou te mostrar aqui nos slides em algumas ocasiões onde a federal tentou fazer uma pegadinha, justamente com essas propriedades, tá legal? E quer saber mais? Fique atento a esses... Quando a coisa está muito clara, muito evidente, provavelmente deva ter um contra-exemplo, alguma coisa que não seja válida para aquilo ali. Se está muito evidente, está muito claro que é verdade para todo, tenta pensar em um contra-exemplo que aquilo ali se torne falso. E a federal gosta muito de fazer isso, tá? De botar algumas pegadinhas que aparentemente seria verdade, mas se tu pensar no zero, se tu pensar em números negativos, pode ser que aquilo ali não seja verdade. E aí, se tu encontrar um contra-exemplo que torne aquela proposição falsa, beleza, falsa, né? Tu não marca ela como verdadeira. E pensando na prova da URGS, da Federal do Rio Grande do Sul, as duas ou três primeiras questões do vestibular da URGS sempre envolvem matemática básica. 2 ou 3 primeiras questões envolvendo potenciação, radiciação, produtos notáveis, fatoração, múltiplos, divisores, enfim. É uma matemática básica da prova da URGS, Federal do Rio Grande do Sul. Agora, para todos os outros vestibulares, isso acaba sendo uma base, né? Tu não vai encontrar na prova da CAF uma questão só de potência. Não, isso não vai acontecer. Mas é uma ferramenta, é um pré-requisito para poder dar continuidade à tua questão toda, né? Então vamos lá, olha só. Potenciação, meu amigo, é uma operação que tem aqui uma base elevada num expoente dando uma potência. A tua base vai ficar se multiplicando aqui quantas vezes o expoente disser. No caso, menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E todo esse produto vai ser, então, igual a menos 8. Beleza? Então, a potência é o menos 8. O menos 2 é a base, o 3 é o expoente. E o menos 8 é o que nós chamamos de potência, tá? Que é o resultado da base elevada no expoente. E aí, meu amigo, seguinte, toma cuidado quando tem parênteses e quando não tem parênteses. Quando tem parênteses, esse menos é da tua base. É o sinal do número 2 ser o número 2 negativo. Agora, se não houver parênteses, então esse sinal de menos não é da tua base. Ele é um sinal de subtração. Olha o exemplo. Quem é a base dessa potência aqui, ó? É o menos 7. Tem parênteses. Esse menos é do número 7. Agora, sem parênteses, esse menos do lado direito não é do número 7. Ele é um sinal de subtração. Tu vai subtrair 7 ao quadrado. Então, a base da potência do lado esquerdo é menos 7. Então, menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. E a base da potência do lado direito é 7. O menos é uma subtração. Como a base é 7, 7 ao quadrado é 7 vezes 7. E aí, do lado esquerdo vai dar mais 49. E do lado direito vai dar menos 49. Então, toma cuidado quando tem parênteses e quando não tem. Agora, vai dizer, prof, sempre vai dar resultado diferente? Eu não falei isso. Pode ser que o resultado seja igual, mesmo com parênteses ou sem parênteses. Aqui do lado esquerdo,
quem é a base dessa potenciação? Quem é a base? Menos 5. Com parênteses, o menos é da tua base, do número 5. Tá, e do lado direito aqui, quem é a base da potência? 5. Esse menos é de subtração. Então, olha só, quando o menos é da base, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Claro, elevado a 3, né? E aí vai dar menos 125. Só que do lado direito, esse menos não é da tua base. Esse menos é subtração. A base é 5. 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Porém, com o menos na frente, menos 125. Então, veja que pode dar o mesmo sinal, pode dar o mesmo resultado ou não. Quando que dá o mesmo resultado? Quando não tem, quando o expoente for um expoente ímpar. Agora, se o expoente é par, os resultados são com sinais contrários. Beleza? Ok. Vamos ver então agora as propriedades, tá? São várias propriedades, e eu digo mais. Essas propriedades aqui... Putz, agora que eu vi aqui de novo, eu esqueci de arrumar. Tá errada essa primeira aqui, cara. Eu tinha feito isso aqui em outra aula e... A primeira propriedade ficou igual à segunda, cara, tá? Agora que eu tô vendo de novo. Desculpem aí, meus amigos. A primeira propriedade era para ser uma multiplicação de mesma base. E apareceu como divisão. B elevado a x vezes B elevado a y. No exemplo, tu vai ver melhor. E aí, soma os expoentes, tá legal? Cara, as propriedades de potência você usa não apenas em questões de potenciação e radiciação. Você usa essas propriedades também em questões de exponenciais, de equação exponencial, função exponencial, inequação exponencial e as logarítmicas também, de equação logarítmica, função logarítmica, inequação logarítmica, vocês também têm o uso dessas propriedades. Então, é bom dominá-las porque elas são base para outros assuntos, certo? Então, bom, aqui está errado, está escrito errado, é b elevado a x vezes b elevado a y. É uma multiplicação de mesma base. E aí o que tu faz? Conserva a base e soma os expoentes, não menos, tá? Aqui no meio é vezes e lá no expoente é mais. Agora, por que isso? Olha o exemplo. 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 5. Se eu for desenvolver o 4 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4. Se eu for desenvolver o 4 elevado a 5, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. No final das contas, eu tenho muitos 4 se multiplicando. Precisamente 8 algarismos 4, né? 8 algarismos 4, 3 azuis e 5 laranjas. Então, somando, 4 elevado a 8, beleza. Agora, tu não precisa desenvolver tudo isso quando for uma multiplicação de mesma base. Você pode conservar a base e simplesmente somar os expoentes, beleza? Então, é 4 elevado a 3 mais 5, que vai dar 8, tá? E a pegadinha que eu já vi muitas vezes é ele querer multiplicar 4 vezes 4, dizer 16 elevado a 8. Tá errado, tá? A tua base tem que ser igual. E ela mantém, ela se conserva, tá legal? Tu soma os expoentes, beleza? Agora, na P2, é divisão de mesma base. Agora sim, olha o exemplo. 7 elevado a 6 dividido por 7 elevado a 2. Se eu desenvolver o 7 elevado a 6, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 6 algarismos 7. E no denominador dividido por 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7. E aí, como multiplicação e divisão são operações inversas, a gente vai poder usar o cancelamento. Quantos algarismos 7 que nós podemos cancelar? 2, né?
cancela 2 algarismos 7 e ainda sobram 4 algarismos 7. Portanto, 7 elevado a 4. Mas você não precisa desenvolver tudo isso quando for uma divisão de mesma base. Você pode usar a propriedade. Conserva a base e agora subtrai os expoentes. 6 menos 2, que vai ficar 4. Beleza? Toma cuidado com a pegadinha. Se o expoente do 7 ao quadrado fosse 7 elevado a menos 2. Só um pouquinho. 7 elevado a 6 dividido por 7 na menos 2. Tu não tem que diminuir o expoente? E aí vai ficar 6 menos o menos 2. E menos o menos 2, menos com menos vai dar mais. 7 mais 2 daria então, 6 mais 2, né? Daria 8. 7 elevado a 8 seria o resultado. Então, é um expoente menos outro expoente. Então, se o expoente y for um valor negativo, menos com menos vai acabar dando mais daí, tá? Mas essa é a regra, é diminuir o expoente, porque tu acaba cancelando os algarismos, beleza? P1 e P2, né? Vamos lá, continuando agora, P3. Essa daqui é uma das mais usadas, viu? Potência de potência. Tu vai ter um expoente da tua potência. Ou seja, o B elevado a x, todo ele, né, uma potência, ele vai estar elevado em outro expoente. Então eu vou fazer uma potência de uma potência. Eu vou calcular um expoente, né, uma potência de um cara que já é o resultado de um expoente. Tá, e aí, como é que nós vamos fazer? Vamos multiplicar os expoentes. Por quê? Observa o exemplo. 8 elevado a 3 elevado a 2. Notem que eu tenho parênteses. Se eu tenho parênteses, isso é uma prioridade. Isso é uma prioridade. Se isso é uma prioridade, então eu tenho que fazer isso em primeiro lugar. 8 elevado a 3. E o que é o 8 elevado a 3? 8 vezes 8 vezes 8. Beleza? Tem parênteses, tu tem que fazer isso primeiro. Tá, beleza. 8 vezes 8 vezes 8. Agora, esse é a potência do 8 elevado a 3, né? Agora, ele está ao quadrado. E aí, qualquer coisa ao quadrado, ele vezes ele mesmo. Então, 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Ele vezes ele mesmo. E no final, quantos algarismos 8 que nós temos aí se multiplicando? São 6 algarismos 8. Então, 8 elevado a 6. Ou seja, você pode multiplicar os expoentes. 3 vezes 2 é 6. Então, 8 elevado a 6. Agora, sabe qual é a pegadinha que a Federal já cobrou mais do que uma vez? É não colocar parênteses. Olha só, 8 elevado a 3 elevado a 2 é isso que a gente acabou de fazer. Com parênteses, tu deveria fazer primeiro o parênteses. Tá aqui. E aí depois fazer o quadrado. Beleza. Aí tu usa a propriedade. Multiplica os expoentes. Agora, do lado direito, eu tenho 8 elevado a 3 elevado a 2. Eu não tenho parênteses aqui. Se eu não tenho parênteses aqui, eu não tenho prioridade para resolver. A prioridade é das operações. E essa prioridade é lá do 3 elevado a 2. E 3 elevado a 2 é 3 vezes 3. Eu não devo começar pelo 8 elevado a 3, porque não tem parênteses. Então eu vou começar resolvendo lá em cima no expoente. Porém, o expoente é uma potência. Então, o 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, do lado esquerdo, você usa a propriedade da potenciação. Multiplica os expoentes. Quando tiver parênteses, ok? Se não houver parênteses, não é para usar essa propriedade.
você deve começar resolvendo o expoente que tem uma potência para resolver lá. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. E aqui multiplicando, 3 vezes 2 é 6. Beleza? Foi diferente, tá? A Federal já cobrou essa pegadinha mais do que uma vez. É recorrente, tá legal? Federal, eu digo, é a nossa UFSC, tá? Eu sei que tem galera aí que é de fora até do estado, mas quando eu digo a Federal, eu estou me referindo à Universidade Federal de Santa Catarina. A UFSC e a URGS é a Federal do Rio Grande do Sul, né? Só que se tu chegar lá em Poa, falando nas guri, né? E aí, a UFURGS, aí vamos saber que tu é Raul, que tu tá de fora querendo chegar lá e ser gauchão. Não, tu tem que falar URGS. É com tio no U. URGS. Acento agudo no I. URGS. É assim que tem que falar. Aí tu é o gauchão. É os guri. Vamos, Grêmio. Tá, beleza. Próxima propriedade. Expoente negativo. O que quer dizer o expoente negativo? Inverter a tua base. E quando tu inverte a base, o numerador vai para baixo e o denominador vai para cima. É que o de cima sobe e o de baixo desce. Bonche, nada disso. É só inverter a tua fração. Agora toma cuidado. Tem um número que não dá para inverter. Quem é o único número que não dá para inverter? 0. 0 não tem inverso. 0 sobre 1. Tenta inverter ele agora. 1 sobre 0. Não pode. 0 no denominador não existe. Então, o único número que é não inversível é o 0. Tá legal? E existem 2 números que, quando tu inverte, fica a mesma coisa. Quem são eles? O número 1 e o menos 1. 1 e menos 1, tenta inverter o 1. Continua 1. Inverte o menos 1. Continua menos 1. Beleza? Então, os únicos números que não alteram quando inverte, 1 e menos 1. E o único número que não tem inverso é o 0. Beleza? Agora, olha só. Eu tenho 2 elevado a menos 5 sobre 9 elevado a menos 5. Tá, eu poderia escrever todo mundo elevado a menos 5. Eu vou te mostrar isso como uma propriedade já já. Agora que o expoente é negativo, o que eu tenho que fazer? Inverter a base. E quem é o inverso de 2 nonos? 9 meios. O 9 sobe, o 2 desce. Quando eu inverti a minha base, aí o expoente fica positivo. E agora tu volta a distribuir essa potência 5, tanto para o 9 quanto para o 2. 9 elevado a 5 sobre 2 elevado a 5. O que tu pôde perceber? Que o 2 estava no numerador. E no final, ele apareceu no denominador. Só que de cima para baixo, ele mudou o sinal do expoente. E olha o número 9. O 9 estava no denominador. E aqui no final ele ficou lá em cima, no numerador. Só que lá embaixo ele estava elevado a menos 5. E agora aqui em cima, elevado a 5. Então, meu amigo, dá para fazer uma regrinha aí, né? Se tu quer pegar o teu número e passar ele de cima para baixo, ou de baixo para cima, né? Do numerador para o denominador, ou do denominador para o numerador. Enfim, o sinal do expoente deve mudar. Tá? Se tu tem o cara no denominador e tu quer mandar ele para cima, no numerador, é só mudar o sinal do expoente dele lá em cima. Beleza? Bom, é isso daí. Quarta propriedade. Continuando. Quinta propriedade, meu amigo, é uma que relaciona potenciação com radiciação. Na verdade, todas as raízes sempre querem dizer um expoente fracionário. Qualquer raiz, não importa qual é o índice dela, qualquer raiz é sempre um expoente na forma de fração, sempre. E aí tem uma regrinha. O numerador dessa tua fração é o expoente do radicando. É o expoente da tua base lá dentro.
Agora, o denominador do teu expoente é o índice da raiz na qual ele está inserido. Então, o expoente na fração é uma raiz, ou a raiz é um expoente na fração. Tanto faz. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com expoente fracionário e aí usar as propriedades da potência do que trabalhar com raiz. Trabalhar com raiz é mais complicado. Por quê? Porque tem condição de existência. Tu tem que ficar o tempo todo se preocupando, será que existe ou não existe? Será que eu posso fazer isso ou não pode? Com a potenciação é mais fácil de trabalhar do que com a raiz. Com raiz é meio delicado, tem uma série de consequências que não existe aqui. E tu já vai ver nas propriedades da raiz, já vai ver. Bom, olha o exemplo numérico. Raiz quíntupla de 3 elevado a 2. Cara, se eu tiver isso daqui vezes 81, cara, eu poderia botar todo mundo como potência da base 3. Imagina, o 81 é 3 elevado a 4. E esse cara, ele é 3 elevado em alguma coisa. 3 elevado ao quê? 3 elevado a 2 terços. Boca aberta, 2 quintos. 3 elevado a 2 quintos. O numerador da tua fração é o expoente do teu radicando, de quem está dentro da raiz. E o denominador é o índice da raiz. Beleza? Bom, é isso daí. Sobre sexta propriedade, o expoente zero. O expoente zero sempre vai dar 1, independente de qual seja a tua base. E aqui eu tenho que fazer uma correção também. Faltou dizer que a base não pode ser zero. Porque 0 elevado a 0 é uma indeterminação na matemática. Tá? Existem 7 indeterminações, como número cabalístico. 0 elevado a 0 é uma delas. Então, por um lado, 0 elevado a qualquer coisa tinha que dar 0. Mas, por outro lado, qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, eu tenho 2 resultados aceitos. Portanto, é indeterminação 0 elevado a 0, ok? Bom, mas por que qualquer coisa elevada a 0 é 1? Porque tu vai ter o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo da fração. Olha aqui um exemplo, ó. 7 elevado ao cubo dividido por 7 ao cubo. Colocando isso como fração, é 7 na 3 sobre 7 na 3. Se você desenvolver o 7 ao cubo, 7 vezes 7 vezes 7. E no denominador a mesma coisa. E aí todo mundo vai cancelar. Tu tens o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. E qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Beleza? Agora, se tu quiser usar a segunda propriedade da potência, divisão de mesma base, tu vai diminuir o expoente. Então, 3 menos 3. E quanto é que é 3 menos 3? É 0. E aí, 7 elevado a 0 é 1. Aí tu vai dizer assim, ó, prof, mas tu pegou o exemplo 7, né? Tu poderia pegar o exemplo 17? Claro que sim. Se fosse 17 ao cubo dividido por 17 ao cubo. 17 elevado a 3 menos 3. 17 elevado a 0. E 17 elevado a 0 é 1 também. Por isso que não importa quem é a tua base. Só não pode ser 0, né? A base não pode ser 0. Pois 0 elevado a 0 é indeterminação. Então, eu fiz aqui com o 7, com o 17. Se tu tivesse 17, tu teria aqui ó, na fração 17 vezes 17 vezes 17 sobre 17 vezes 17 vezes 17. Então, tu vai ter o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. É óbvio que isso tem que dar igual a 1. E se fosse 1,7? É a mesma coisa, vai dar 1. Porque o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. E aí é 1, ok? Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Últimas propriedades da potência. Temos aí, então,
numa multiplicação, você pode distribuir aquele expoente para todo mundo que está dentro do parênteses. A P7 e a P8 são parecidas. P7 é distribuir esse expoente para multiplicação aqui dentro. E a P8 é a mesma coisa, só que agora para divisão. Beleza? Olha o exemplo numérico. 2 vezes 3 ao quadrado. Eu tenho parênteses. Eu poderia fazer primeiro o 2 vezes 3. Quanto é que é 2 vezes 3 aqui dentro do parênteses? 2 vezes 3 é 6. 6 ao quadrado é 36. Agora, distribuindo esse expoente para o 2 e para o 3, não é? Então, 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Beleza? Isso é o que diz a propriedade. Agora, eu não tenho parênteses, né, do lado direito. Então, não é para fazer multiplicação antes. Tu tem como prioridade as operações. E a operação aqui é potenciação, que tu vai fazer em primeiro. 2 elevado a 2 é 4, 3 elevado a 2 é 9. E aí 4 vezes 9 é 36 também. Então, tanto faz se você primeiro multiplica o parênteses e depois eleva no expoente, ou distribui aquele expoente para todo mundo dentro do parênteses. Mas olha só, essa propriedade existe, ela é válida, mas tem que ser para multiplicação ou divisão, beleza? Olha P8, mesma coisa. Eu tenho parênteses, então eu tenho que fazer isso em primeiro lugar. 10 dividido por 2. Quanto é que é 10 dividido por 2? 5. E 5 ao quadrado é 25. Agora, se eu não fizesse a divisão em primeiro lugar, se eu fosse usar essa propriedade P8, distribuir o expoente para todo mundo que está dentro do parênteses. Então, esse ao quadrado vai valer para o 10 e vai valer para o 2 no denominador. Beleza? Agora, eu não tenho mais parênteses. Então, eu tenho que resolver primeiro as operações potenciação, né? 10 ao quadrado é 100, 2 ao quadrado é 4. 100 dividido por 4 deu o mesmo valor, 25. Isso não é uma coincidência ter dado o mesmo valor. Isso é uma propriedade da potência, ok? Tu não é obrigado a resolver do lado direito. Tu não é obrigado a resolver do lado esquerdo. Tu, tanto faz, ou tu usa do lado direito, ou tu usa do lado esquerdo, né? Tanto faz. Beleza? É a propriedade que diz isso. Ok? Beleza. Vamos agora um exemplinho aí da lista que tá lá no teu... Professor, Opa, pode dizer. licença. Pode falar. A Ana Laura perguntou ali no chat. Professor, ali na P3, eu não precisaria levar a base ao quadrado? E ela pediu para alguém falar porque ela... Beleza, obrigado por ter falado, por ter feito aí. A tá P3 você tá falando, né? Sim, a P3. Então, é que na P3, quando tem parênteses, eu uso propriedade. Multiplica os expoentes. Mas, quando não tem parênteses, eu não tenho que começar resolvendo o parênteses em primeiro lugar. Eu teria que começar resolvendo o expoente. Por isso, quando tem parênteses, é para usar a propriedade. Quando não tem parênteses, não é para usar essa propriedade P3. A propriedade diz multiplica os expoentes. E por que multiplica os expoentes? Porque tem parênteses. E aí, tu deveria resolver primeiro o parênteses, que nem eu mostrei aqui. Só que aí tu percebeu que deu 8 elevado a 6, que seria o 3 vezes 2. 3 vezes 2, ok? Então, quando tem parênteses, usa propriedade. Quando não tem parênteses, não é propriedade. Tu começa resolvendo o expoente. 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, que é 9 daí, né? Então, deu resultado diferente. Tem que ter parênteses para poder usar a propriedade P3. Se não tiver, não é para multiplicar o expoente. É para fazer a potência do expoente lá, 3 ao quadrado. Beleza?
Bom, isso aí. Não sei se foi, mas eu tenho que correr agora um pouco mais. Ai, tenho 10 minutos. Vamos lá, seguindo. Beleza? Tá? Se tiver mais coisa, vai falando. Obrigado aí, o amigo, por ter falado, tá? Eu não vi quem é, mas obrigado.